E aí, gente do canal, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente começou uma série sobre endometriose. Eu me apresentei, né? Se você não assistiu ali a introdução, se assiste, eu me apresento um pouco porque que eu falo bastante sobre endometriose. Recentemente a gente lançou um livro, que eu vou deixar também aqui para vocês, o link para vocês, se vocês quiserem ter o livro para entender um pouquinho mais da doença, sobre endometriose. E hoje é o primeiro vídeo da série, que a gente vai gravar de uma série de vídeos, provavelmente vão ser 8, se a gente não tiver alguma ideia no meio para ter um pouco mais de informação, mas para falar de uma doença muito frequente que é a endometriose. Então, o nosso primeiro vídeo de hoje é o que é a endometriose e puxa a vinheta. Vamos lá, pessoal, se você chegar no final do vídeo e gostar do conteúdo, se inscreve. Mas vamos lá, o que é a endometriose? O que é essa doença? A endometriose é uma doença ginecológica benigna, acho que eu sempre gosto de frisar isso, ela não é uma doença maligna, não é um câncer, ela é uma doença benigna ginecológica que acomete por volta de 15% da população feminina, ou seja, é muito frequente, 2 a cada 10 mulheres, algumas literaturas mostram até 20 e poucos por cento, então 2 a cada 10 mulheres vão ter endometriose, essas endometrioses que são sintomáticas, que atrapalham a paciente. A gente acha que a incidência é maior do que isso, principalmente porque tem muita paciente assintomática, mas é uma doença ginecológica que acomete 20% da população, entre 15% e 20% da população. Bom, a outra coisa importante, o que é a doença de fato? Então vamos lá. Tem que entender um pouco de anatomia aqui, mas o útero é o órgão da mulher, né? Esse órgão que a mulher ali sangra, o que define, né, o ciclo menstrual da paciente, o que define a chance da paciente engravidar, é o órgão reprodutor feminino. O órgão reprodutor feminino é formado por uma série de estruturas de órgãos, né? Desde a vulva, da vagina, o colo do útero, o útero, as trompas, o ovário, tudo isso é sistema reprodutor feminino. E o útero ele tem uma camadinha dentro dele chamada de endométrio. Entender esta camada e este nome leva à doença endometriose. O que é o endométrio? Ele é uma camada dentro do útero que tem receptores principalmente para 2 hormônios chamados de estrógeno e progesterona. O estrógeno, ele é um hormônio que cresce ali o endométrio da paciente. E a progesterona também muda um pouco a parte biológica desse endométrio. Então a gente fala em aula ali os vasos retos, os vasos espiralados, secretor, assim por diante. Bom, esse tecidinho ali, o endométrio, como ele responde ao ciclo menstrual, quando ele cresce fora do útero, né, quando ele cresce ali atrás do útero, ou nas trompas, ou no ovário, a gente chama essa doença de endometriose. Ou seja, é um tecido como do endométrio que responde aos ciclos menstruais, mas está fora do útero, está fora da cavidade onde ele deveria estar. Essa doença é chamada de endometriose. A gente vai falar um pouco dos sintomas depois, mas toda vez que a mulher tem um ciclo menstrual, ela sangra, ela também responde nesse tecido. E isso pode causar uma série de complicações, como processo inflamatório, fibrose, dor e algumas outras coisas. A gente vai falar melhor isso no vídeo 2. O segundo tópico desse vídeo é por que ela acontece, né? Por que esse tecido que está dentro do útero, ele cresce fora do útero e pode causar uma série de problemas. A resposta imediata é: a gente não tem certeza das teorias que explicam a endometriose, porque tem vários tipos, a gente tem várias teorias, ou seja, a endometriose é uma doença de múltiplas teorias. Existem algumas mais antigas, lá de 1800, 1880, mas uma que ficou muito famosa foi a teoria de 1927, chamada de teoria de Sampson. O que esse pesquisador falou? Que toda vez que a paciente sangrava para fora do útero, ele tinha menstruação, um pouco desse fluxo menstrual, ou seja, deste tecido, podia ir pela trompa e cair para trás da trompa e cair na cavidade pélvica. Eu vou tentar mostrar uma foto para vocês de um útero, para vocês olharem que o útero tem uma abertura ali no finalzinho da trompa, né, que são as fímbrias e os ossos tubares. E esse sangue que sairia durante a menstruação seria capaz de ir atrás da trompa e cair na cavidade pélvica. E aí a mulher desenvolveria com esse tecido ali fora da endometriose. Com o passar do tempo, essa teoria foi muito aceita, mas vários locais de doenças não conseguiam ser explicados. Por exemplo, doenças extrapélvicas, doenças na cicatriz da cesárea, doenças à distância, né? A gente tinha algumas pacientes, eu tenho, por exemplo, umas 2 ou 3 pacientes que têm endometriose fora da pelve. Uma no sistema nervoso central, uma paciente tem endometriose no olho. Então, toda vez que ela tem sangramento menstrual, ela sangra um pouco no olho. Então, essas doenças que são extrapélvicas, elas têm teorias diferentes.
E aí, gente, eu podia falar aqui mais de 40 minutos sobre teorias da endometriose, né? A teoria da implantação e descamação, a teoria de Signorelli, da embriogênese, tem várias teorias. Existem sim as teorias genéticas, né, que tem um comportamento familiar bem importante, mas as teorias mais aceitas atuais é que existe algum problema imunológico, onde a gente não consegue tirar essas células que saem do endométrio ali, e esse endométrio consegue invadir e gerar doença, tá bom? Então, basicamente, o que é? Esse tecido de endométrio, que cresce fora do útero, e toda vez que ele sangra, ele causa uma fibrose, ele vai causando ali aderências, e vai causando fibrose, e vai conseguindo invadir no peritônio, nessas estruturas que estão atrás do útero. Eu queria muito fazer essa série para vocês há algum tempo, eu já estou pensando nela, e eu quero muito ilustrar ela, colocar ali o que é um peritônio, o que é um útero. Então eu vou fazer o máximo aí para trazer algumas fotos para vocês durante a edição, para vocês entenderem exatamente aonde está cada local de doença, o que é um peritônio, por que ele invade. Agora, olha que interessante, é uma doença que tem um comportamento no começo muito parecido com câncer, né? Ele consegue destruir, ele cresce, ele vai destruindo tecidos vizinhos, mas em algum momento ele para de crescer, ou seja, ele não progride ao ponto de um câncer, por exemplo, que não tem ali um freio e ele vai até conseguir ali matar o hospedeiro. A endometriose não tem isso, ela causa uma série de complicações. É claro que existem doenças mais graves, endometrioses mais extensas, mas ali, mesmo nas endometrioses extensas, em algum momento ela para de crescer e acaba não tendo repercussões mais graves. Isso no geral, claro que existem casos bem graves, tá bom? Então, hoje, o que é a endometriose? Esse tecido que cresce fora do útero. Quais são as principais teorias? Existem as teorias da imunodeficiência. Para vocês terem uma ideia, tem até uma teoria do andar bípede, né? A gente encontra endometriose em macaco, a gente não encontra em outro animal. Por quê? Porque o macaco também anda de pé ali. Então, como a parte pélvica tem recessos, essas células ficam nos recessos ali, a gente chama isso de doenças dos recessos. Então, basicamente, existem várias teorias, a gente tem que saber tratar. O nosso segundo tópico, o nosso segundo vídeo vão ser os principais sintomas para você pensar em endometriose, mas esse primeiro vídeo da série eu acho que ficou bem ilustrativo, o que é e quais são as principais teorias, tá bom? Pessoal, se você está gostando do conteúdo, se inscreve, assiste nossa playlist, vai sair teoricamente um vídeo por semana dessa série, e a gente tem certeza que em 8 a 10 semanas você vai conhecer bastante da doença, quais são os principais sintomas, assim por diante, tá bom? Valeu, gente, até os próximos vídeos.